Hoje o tema que trouxemos é E a Vida Continua, uma apresentação sobre um livro do espírito André Luiz, psicografado através de Chico Xavier. Já vou explicar um bocadinho mais à frente o que é isso de psicografado puro e tudo mais. Mas, para fazer esta apresentação, deparei-me com dois desafios. E então pensei um bocadinho como é que haveria de ultrapassar esses desafios e tive a ideia de como esta palestra ficou organizada. Mas, para também perceberem o porquê deste caminho que escolhi, decidi partilhar os desafios logo ao início, porque até ajuda-nos também a pensar. Então, primeiro desafio. Alicerces. Vou também pensar, aquilo está a ficar mesmo choné. O que é que eu quero dizer com isso? Qualquer construção, quanto melhor forem os alicerces, por exemplo, uma casa, quanto melhor forem os alicerces, mais segurança ela tem, mais pisos pode ter, um prédio não precisa de melhores alicerces do que uma casa térrea, por exemplo. E no espiritismo acontece algo semelhante. E então, eu ouvir falar de um livro que precisa de outros alicerces pode ser contraproducente. Porquê? Os alicerces do espiritismo, onde todos se devem basear para criar conhecimento, são estas, no mínimo, são estas 5 obras de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E nestes 5 livros estão reunidas todos os conhecimentos que deram então origem à codificação, não é um código, mas pronto, foi codificado o conhecimento da doutrina espírita, e quem começa por ler, e às vezes é habitual, outras obras espíritas que não estão contidas nestes alicerces, corre-se o risco, não quer dizer que aconteça, mas corre-se o risco de começar-se a percepcionar as coisas de uma forma que não será a mais correta. Ok? E a interpretar coisas de uma forma mais enviesada. Então, primeiro, convém termos, pelo menos ler uma vez cada uma destas obras, para começar a cimentar o que associam ao momento de confusão que é descrito por Allan Kardec nas obras básicas. Mas se calhar temos que parar com isso, e eu vou tentar explicar a minha visão do porquê. Quem porventura tem, ou tenha tido, ou tenha, ou venha a ter no futuro, a oportunidade de fazer parte de um grupo mediúnico, que dentro do espiritismo até se costuma chamar reunião de desobsessão, o que é que vai acontecer? Muitos dos espíritos que aparecem nessas reuniões estão em sofrimento, querem mal a terceiros, bem, enfim. Às vezes há ali cenas um bocadinho pesadas. Mas vamos agora aqui fazer uma pausa neste momento e vamos tentar comparar isto com outra realidade. A maioria de nós aqui, de certeza, que tem um serviço de telemóvel ou de internet, e às vezes até o pacote inteiro com a televisão e tudo mais. E aqui em Portugal, pelo menos, há 3 operadores. Bem, há mais, mas 3 operadores principais, que é, não vou dizer isto por nenhuma ordem especial, mas vá. Vodafone, Nós e Mel. Independentemente de qual destas empresas vocês sejam clientes, tentem-se lá lembrar das vezes que necessitaram de ligar para o apoio a cliente. Foi porquê? Porque estava tudo a correr bem e vocês ligaram para lá e disseram: olhem, estou só a ligar porque o vosso serviço é muito bom e eu estou muito contente com vocês. Foi isso, não é? Não. Nós ligamos quando a internet está lenta, quando não temos internet, quando a televisão deixou de funcionar e tudo mais. Agora imaginem que trabalham num call center, numa destas empresas, e vamos imaginar que trabalham no call center da Vodafone e vocês passam 8 horas por dia de trabalho a receber durante o dia inteiro chamadas de pessoas que estão insatisfeitas com o serviço. O que é que vocês vão ficar a pensar?
a Vodafone, não, eu estou a dizer Vodafone, mas pode ser qualquer uma delas, não presta para nada, porque os clientes ligam todos para cá a dizer que isto, nada disto funciona e está tudo muito mal. E, no entanto, existem uma percentagem muito maior de clientes que está satisfeita com o serviço, não tem tido problema nenhum e não liga. Muito acontece parecido, fui buscar esta analogia um bocadinho tola, porque muitas, ou se não todas, estas entidades que aparecem nestas reuniões mediúnicas estão num estado que não, lembra-se há pouco de eu ter dito, o André Luís estava a dizer que não estava em condições de ver a equipa espiritual, estão agarrados à matéria, estão num estado que às vezes a equipa espiritual superior os encaminha, sem eles perceberem bem como, vão parar a um local em que conseguem falar com alguém que está no corpo de carne, que está na matéria. Depois, enfim, tentar, depende do assunto. Mas pronto, para falar com alguém. Mas, embora seja raro, se nós formos pegar noutro tipo de reuniões mediúnicas, sejam espíritas ou não, eu trouxe este caso um pouco ao acaso, mas há mais exemplos. Por exemplo, o Sir William Crookes fez uma investigação científica de grande qualidade, em que durante bastante tempo tiveram um trabalho com um espírito que ia aparecendo, que dava pelo nome de Katie King e que se materializava. Aqui é uma fotografia desse espírito que deu o nome a si próprio de Katie King. Até ali o Dr. Gully estava-lhe a medir a pulsação. Vejam lá o grau de materialidade com que ela aparecia. Podem argumentar, mas se calhar ela na altura que desencarnou passou primeiro numa coisa assim parecida com o umbral. Pode ser, mas atenção, vamos buscar mais exemplos. Mas antes de passar a mais exemplos, fica aqui para vocês, quem tiver curiosidade, este livro é muito bom. Factos Espíritas, a investigação de William Crookes, recomendo vivamente. Outros exemplos. O livro O Céu e o Inferno é um dos 5 livros da obra básica. Na segunda parte deste livro, espíritos como nós, tanto nós também somos espíritos, estamos temporariamente no corpo de carne, né? Espíritos que já tinham desencarnado vieram contar como é que estavam, na segunda parte deste livro, como é que estavam do lado de lá. Primeiro contaram como é que tinha sido a sua existência cá, o que é que tinham feito ou deixado de fazer, aquilo que os tinha marcado mais e como é que estavam do lado de lá. E nós aqui começamos a perceber logo duas coisas distintas. Uma, a forma como nós vivemos a vida, pois influencia mais ou menos se estamos mais ou menos felizes do lado de lá da vida. E depois, sim, há aqui alguns relatos neste livro de pessoas que estavam a viver um sofrimento grande, mas são muito mais os casos daqueles que nem sequer passaram por isso, ou que estavam assim, ou que estavam muito felizes e que não passaram por esse estado, certo? E mais, por exemplo, os estudos de experiências de quase morte. Eu não sei se já tentem ir buscar dados sobre isto. Portanto, pessoas que nada têm a ver com o espiritismo e que estudam a área, já agora o que é que são experiências de quase morte? Pessoas que passaram por um acidente, por um problema de saúde, não importa, em que tiveram, durante um período de tempo, clinicamente mortos, né, mas que os médicos ainda os conseguem recuperar, sei lá, uma paragem cardiorrespiratória, pronto. E que ficam com memórias daquilo que viram de lado de lá. Eu não tenho de cor, mas eu lembro-me que a percentagem de pessoas que via paisagens lindíssimas, que ouvia sons maravilhosos, que sentia uma paz incrível, que via familiares que já tinham partido primeiro, amigos e tudo mais, era muitíssimo maior, mas muitíssimo maior do que aquelas pessoas que têm experiências de quase morte e que vêm dizer que tiveram numa situação muito desagradável. Ou seja, existem, mas nós estamos a generalizar uma coisa que se calhar temos que deixar de generalizar. Então, voltando ao livro, no início do livro há duas pessoas que deixam o corpo de carne e vão para o lado de lá da vida e não passam por nada parecido com o umbral. As pessoas em questão estavam doentes, pronto, não importa, os médicos não conseguiram, também já foi há muitos anos, mas os médicos não conseguiram resolver a situação e ao desencarnarem, nem se perceberam que desencarnaram.
e estavam no hospital, até pensar, olha, fui transferido para outro hospital, pronto. E ainda por cima, de lá de fora do hospital, jardins lindíssimos, enquanto começaram a sentir-se melhor puderam ir, ou seja, vemos aqui logo uma visão muito diferente. E isto faz-nos pensar, então mas o que é que nós podemos fazer enquanto cá andamos para quando chegar a nossa vez, não sei se já pensaram sobre isso, mas vai chegar a nossa vez, de certeza, não é? Tentar que estejamos em condições vibratórias de estar num estado, pelo menos durante pouco tempo, de confusão. Há várias coisas. Uma delas, logo, é ter juízo, não é? E depois há aqui uma coisa muito importante, que é, todos nós, todos, sem exceção, cometem algumas asneiras durante a vida. Todos nós, de certeza, se formos honestos connosco próprios, já... Estás a dizer que sim? Todos nós, já se olharmos para trás, já pensamos, epá, eu não agi nada bem com pessoa tal. E depois, às vezes, começamos a carregar, às vezes muitas, culpas connosco, por disparates que fizemos. E isso é muito mau, porquê? Porque nós começamos a entrar ali num turbilhão de uma sintonia que não interessa. Quando nós fazemos uma coisa menos bem e que nos apercebamos, porque nós já fazemos coisas mal sem saber que estamos a fazer mal, não é? O que é que nós temos que fazer? Primeiro, e eu acho que estou a ser repetitivo, porque eu já disse isto aqui no passado e há pouco tempo, mas não importa, eu vou repetir. Temos que ver, aquilo que eu fiz de errado, consigo resolver? Pronto, se conseguir resolver, muito bem, resolve-se. Há coisas que nós fazemos de errado que não se conseguem resolver, não é? E aí, olha, chapéu. Uma coisa que não se deve fazer é andar com isto, é que alguns de nós andam às vezes 20 ou 30 anos com coisas na bagagem daquilo que fizeram há não sei quanto tempo atrás. Epá, já lá ficou. O que interessa é, ganham-se consciência disso, não se consegue resolver, é avançar para a frente e todos os dias há um dia novo para nós fazermos o bem noutra situação qualquer, não é? E viver com alegria. E este livro, por acaso, chama muito a atenção para isso, que a forma como nós temos a nossa vibração mental por estarmos de bom humor ou de mau humor ou de complexo de culpa ou não, tem muita influência. Então, voltando outra vez ao umbral, vamos imaginar que eu e a Catarina desencarnávamos agora, os dois agora ao mesmo tempo. Como ela tem muito mais juízo que eu, ela ia logo assim para um sítio muito bom, não é? E eu, se calhar, como tenho pouco juízo, ficava assim até num sítio menos bom temporariamente. Mas não é o sítio, nós é que dizemos isso por facilidade. Se calhar estávamos assim na mesma, lado a lado, eu nem a conseguia ver, e ela estava com uma felicidade incrível e estava no céu, não é? E eu estava a viver um verdadeiro inferno porque estava numa sintonia diferente. Enfim, escolher caminhos diferentes. E tem muita importância a vibração e o sermos positivos e não pessimistas. Agora, no livro, os 3 pedaços de sumo que eu acho mais importantes que se retiram é mesmo o amor, o perdão e a autotransformação. Vamos tentar passar pelos 3 no instante. Vamos começar pelo amor. Quando nós falamos, se calhar estou a falar de mim, mas espero que tenha a esperança que seja muita gente. Quando nós falamos de amor, o que é que vem logo à cabeça? Os passarinhos, os casalzinhos apaixonados e tal, de mãos dadas, os beijinhos e não sei o quê. Os casais namorados, enfim, arco-íris, tudo maravilha. Mas o amor é muito mais do que isto, não é? Olha, a fotografia ficou cortada, não faz mal. Nós também temos amor pelos mais chegados, sei lá, os pais, os filhos, ali o grupo mais restrito. Mas também sentimos amor pelo resto da família, se calhar os tios, primos, às vezes, outras vezes não, às vezes há chatices, não é? Mas pronto, quando há aquelas reuniões de Natal ou casamento ou tudo mais. E, no limite, com os amigos que nem sequer nos são nada de sangue. Mas qualquer uma destas é fácil.
não é? É muito fácil dar-nos bem com alguém que nos diz alguma coisa. O difícil é nós darmos bem com quem não nos diz nada, por exemplo. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já ouviram falar disto, certo? E o próximo são todos, mesmo aquele que nós não conhecemos, pior, mesmo aqueles que nós sentimos assim, não nos damos assim muito bem e tal. É amar a todos. E há outro pormenor que salta à vista no livro, eu depois ainda vou dar uma vista de olhos disso mais para o fim, que é, não é o sangue que faz a família, é o amor. E aqui, às vezes existem argumentos contra o espiritismo que eu não acho grande lógica e vou falar deles aqui. Há quem defenda, e tem todo o direito disso, que disparate, agora essa história da reencarnação, então quer dizer, os meus pais desta vez, da próxima vez podem ser só tios, ou podem ser só conhecidos, ou colegas de trabalho, sei que isso não faz lógica nenhuma, porque eu tenho um grande amor para a minha mãe, ou para o meu pai, eles para mim, sei que. Nada disso está em causa. Obviamente que não há amor maior do que uma mãe por um filho, ou um pai, e o inverso também, não é? Mas isto não é para dividir, é para multiplicar. Imaginem chegar ao lado de lá, porque assim, o amor não se perde, mantém-se, e termos pessoas de outras existências que têm o mesmo amor por nós e nós por eles, do que agora os nossos pais desta vida, por exemplo, aos nossos irmãos e tudo mais. E a nossa família não é só a família aqui de carne e osso, nós também temos uma família espiritual com quem nós somos muito temos bastante afinidade, e muitas vezes nós, quando vimos aqui reencarnar, isto vem por chamadas. Muitas vezes nós, as pessoas que nos rodeiam mais próximas ou mais afastadas, muitas vezes já são cromos repetidos que nós tivemos de outras existências, noutros contextos, e então se nos demos mal, mais hipótese há de ser mais próximo, tipo, dão-se tão mal, então agora casam. Isto é só um caso. Estou a brincar. E que bom que é nós sabermos que temos uma família ainda maior, uma família espiritual, porque, excluindo o nosso guia protetor, que tem como, no seu grau de desenvolvimento, na sua evolução, está a ajudar-nos nesta vida, ou em várias, a irmos no caminho mais correto, a tentar nos ajudar, para além do nosso guia protetor, nós temos mesmo amigos espirituais, seja porque foram nossos familiares, ou amigos verdadeiros, ou o que seja, à nossa volta muitas vezes, que nos vêm visitar desde que estejamos, nós agora do corpo de carne, e do lado de lá, nós nem nos lembramos, e às tantas, e era bom sinal que assim fosse, às tantas até tenho aqui alguém ao pé de mim, que eu não consigo ver, nem sentir, nem nada, a ajudar-me, por exemplo, com intuições ou tudo mais, e é tão bom pensar nisso, e o livro dá aqui uma visão muito diferente sobre isso, que é nós termos a noção dos nossos amigos e familiares que andam à nossa volta a tentar ajudar-nos a todo momento, e nós muitas vezes a fazer grandes asneiras e sem pensar do que é que anda à nossa volta. Mas é bom ganhar a ideia disto. Outra coisa que vem do livro, que tem um impacto muito grande, é o perdão. Porque perdoar o outro, alguém que nos fez mesmo muito mal, é muito bom, mas em primeiro lugar é muito bom para nós, que perdoamos, se perdoarmos de coração, porque é mesmo libertar-nos de uma coisa. A imagem que passa com este livro e outros, mas agora estamos a falar deste, estão a ver, nós entramos, imaginem, a Catarina fez-me aqui uma maldade mesmo muito grande, se isto não vai lá hoje, mesmo muito grande, e eu, fiquei mesmo aziado e pensei, é que eu nunca mais lhe falo, depois fico remoendo aquilo, né? Então ela foi-me fazer aquilo e ainda por cima não sei o quê, e começa a entrar ali num turbilhão, que eu chego a uma altura, para já perco imenso tempo com isso, fico com o meu estado vibratório totalmente alterado e ando ceguinho, não é? Aquilo que nós estamos a fazer é perder tempo a martelar numa coisa em que ainda por cima, ao modificar-nos o nosso estado vibracional,
estamos a abrir a porta para ainda ampliarem isso mais, eventuais espíritos que estejam nessa faixa vibratória e que queiram, olha aqui um que também, vou-lhe pregar uma rasteira. Mas mais, dentro do perdão existe uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos, que é o auto-perdão. E mais uma vez eu vou lá, bumba. Quantas pessoas, eu por acaso agora ultimamente até tenho até de amigos, de vez em quando, não sei, as pessoas devem me achar com cara de parvo e vêm desabafar comigo, mas às vezes há pessoas que estão a patinar numa coisa já que aconteceu há 20 anos atrás. E a dizer, eu fiz isto e não sei quê, e agora o que é que vai ser de mim? Então, se tiver alguma crença, seja espírito ou outra, cuidado. E depois chega ao lado de lá, nós também temos que nos perdoar. Vamos ver uma coisa. Um exemplo. Nós podemos casar com alguém, isto é um exemplo, podia estar dado a outro, mas nós podemos casar com alguém e estar 30 ou 40 anos com essa pessoa, mas no limite, quando a pessoa desencarnar ou nós, não é? Com quem nós estamos permanentemente é connosco e nós temos que ser nossos amigos. Se nós cometemos uma asneira qualquer ou várias, não é? O que nós temos que fazer é, consigo resolver a mesma coisa outra vez? Sim, resolve. Se não consigo resolver, é deixar lá atrás, porque já não volta a dar, temos sempre a oportunidade de fazer o bem. Ou então, eu não sou exemplo para ninguém, mas podem seguir o meu exemplo, que é, eu normalmente, quando faço uma asneira, que me aperceba, depois já não repito outra vez a mesma asneira. Faço muitas asneiras diferentes. Pronto, ainda essa parte ainda não consegui resolver. E quando nós perdoamos, olha, as fotografias saíram-me cortadas. Ficam a acreditar que aqui está uma paisagem muito bonita de sol, está bem? O tempo deixa de estar enevoado, chuvoso, que não se consegue ver muito longe, até parece que se vê diferente. E nós não é preciso estarmos a falar de espiritismo para perceber isto. Por exemplo, a primavera é uma altura do ano espetacular, não é? Flores, começa a haver assim um tempinho mais ameno, há cores muito vivas na natureza. De certeza que todos nós conseguimos lembrar de um dia em que nós estávamos muito felizes e que era um dia de primavera, não é? Mas também de certeza que conseguimos imaginar um dia em que nós estávamos muito tristes por qualquer motivo, muito deprimidos, e era na mesma um dia de primavera muito bonito. E o que é que aconteceu? Nós nem vemos aquilo da mesma maneira. Nós somos a causa da forma como percepcionamos à nossa volta. E então perdoar até faz bem ao nosso coração, não é? Ganhamos tempo para outras coisas e começa por curar feridas em nós próprios. E no livro vem muita coisa a falar sobre isso. E o que custa, muitas vezes, é dar o primeiro passo. Às vezes duas pessoas estão chateadas por qualquer coisa que aconteceu já lá, sei lá quanto tempo, e depois uma delas até tem aquele âmbito. Aquilo já foi há tanto tempo, não, mas ele não diz nada, eu também não digo, não é? E o outro está a pensar a mesma coisa, e vão perpetuando aquilo. O que importa é dar o primeiro passo. E se não fomos bem recebidos, paciência, nós demos o primeiro passo, nós perdoámos, mas tem que ser de coração, não é só para fazer vista, não é uma publicação de Facebook, está bem? E com isto tudo, é assim que nós chegamos à autotransformação, é assim que nós deixamos de ser a lagarta ao longo dos séculos e vamos, ao pouco e pouco, transformamos na borboleta. E para chegar lá, o que é que nós temos de fazer? Conhecermos a nós próprios. O que custa? Nós, para mudar o mundo, temos que nos mudar a nós. O que é difícil é nós mudarmos, é nós fazermos o nosso trabalho de casa. Mudar o que está aqui dentro. É muito fácil dizer, olha Catarina, tu devias fazer assim ou assim. Não, eu tenho que falar para mim. Posso dar uma sugestão de um dia ao outro, mas tenho que falar para mim, tenho que mudar a mim, não é? Tenho que buscar conhecimento e tenho que me conhecer a mim próprio bem, que é para saber onde é que eu posso evoluir sem loucuras desenfreadas. Está a tempo, mas ao ganharmos consciência é assim que as coisas vão acontecendo. E então ficamos a perceber, em histórias como as que estão no livro, que nós, ao longo dos séculos, já passámos por tudo. Todos nós já fomos
militares, todos nós já fomos homens, todos nós já fomos mulheres, já fomos agricultores, já fomos carrascos, se calhar já fomos escravos, já fomos muito maus, e agora estamos aqui e estamos aos poucos e poucos a evoluir. E quantos de nós aqui é que se calhar já não nos conhecemos de outras vidas? O Lucas, espero bem que não, que ele depois era uma chatice já, estou a brincar. Mas, se calhar sim, se calhar há aqui pessoas que já nos conhecemos e que, enfim, não nos lembramos, porque está tudo interligado. E neste livro isso é muito, muito à baila. Então, ao ler-se este livro, nós temos a ideia de que a fé, mas a fé racional, é muito importante. A colaboração com outros faz-nos ir mais longe. Perdão. E aqui estava um smile também, tenho que explicar. Alguma coisa que correu mal com esta apresentação. E o nosso estado vibracional, o nosso estado mental tem um grande impacto sobre a nossa vida, a nossa evolução e aqueles que nos rodeiam. E o facto de conseguirmos ajudar ou não, mais ou menos. E depois é um consolo muito grande ver que a vida de facto continua e ver o exemplo que muitas coisas não são por acaso e da oportunidade que nós temos de ajudar outros, em que depois percebemos, ou de ser ajudados, que aquilo está dentro de um ciclo de uma coisa que nós nem estávamos a ver, que é muito maior. Então, para terminar, ajudar o próximo é muito importante, conhecermos bem para nos mudarmos a nós e tentar não perder tempo. Todo o tempo perdido é tempo que já não volta. Vamos manter isto na cabeça. E ao ler o livro, nós ganhamos uma motivação, porque ao ler a história de outros, já agora, eu ao início esqueci-me de dizer isto, o André Luís, por exemplo, começou o Nosso Lar por explicar a sua experiência própria. E isso também se repete em alguns livros. Neste livro em específico, ele pediu autorização para falar da experiência de outras pessoas que não é ele está a falar na terceira pessoa, né? Está a contar a história de outros, mas que é tão bonito e tão importante que nós ganhamos motivação para ir imitando os bons exemplos, já ainda do lado de cá, para ver se... E já estou quase 10 minutos para chegar às 10, chegou a hora do reboçado, que é o seguinte, quer dizer, eu passei aqui uma série de minutos a falar sobre um livro sem falar do livro. E tudo bem que eu não vos quero dar spoilers, mas ao menos fazer aqui uma pequena apresentação para aguçar o apetite, está bem? Embora não tenha visto o filme, só li o livro, eu fui aproveitar os personagens do filme. Então a história anda muito à volta, não só, mas anda muito à volta da Itelvina e do Ernesto. Eles tinham uma grande diferença de idade e adoeceram, não se conheceram durante a vida toda, adoeceram com uma doença grave e conheceram-se durante os tratamentos. E, embora os médicos consigam ajudar muita gente, estes dois em particular, não. E eles desencarnaram com pouquíssimo tempo de diferença. Um pormenor, ela era católica, fervorosa, e ele não era nada, mas estudava assim um bocadinho a espiritualidade, era espiritualista. E, quando despertaram do lado da vida, estavam no hospital. Pensavam eles, né? Agora estou-me a sentir melhor e tal. E eu não quero continuar muito a história, mas fiquem só a saber. Ela tinha uma grande carga de consciência porque um ex-namorado dela, ela então tinha casado com outro, mas um ex-namorado dela, quando ela o preteriu por aquele com que ela depois casou, suicidou-se. E ela ficou sempre com aquela carga na consciência. E ele tinha uma grande carga de consciência porque há muitos anos atrás, por questões de ciúme, tinha assassinado um amigo e ninguém o tinha apanhado, que ele esforçou aquilo bem. Só que entretanto vai-se perceber que afinal não é nada disto. E se quiserem saber vão ter de ler. Pronto, isto agora é que foi arremessado. Aproveitem as férias para mergulhar nas páginas do livro, vale mesmo a pena. Comecem pela obra base, mas depois entreguem-se a isto. Então, temos pouco tempo. A bibliografia que eu utilizei, então, pelo menos o sumo do livro, E a Vida Continua, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, falei também brevemente do Nosso Lar e do Factos Espíritas, de William Crookes.